Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma vez juntinhos aqui, mais um despertar da fé. Oh Deus, muito obrigado já nessa horinha matinal. O Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos juntos para alimentarmos o nosso espírito com a Tua palavra. Gratidão, Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia. Glorificado seja o Teu nome. Mais um despertar da fé. Hoje nós temos o último dia da série Provérbios. Hoje nós vamos para o último capítulo, o capítulo 31 de Provérbios, e nós vamos refletir no versículo 30. E a palavra de Deus, nesta manhã, é a força que vem de Deus. Nós vamos meditar nessa palavra poderosa de Deus para os nossos corações. Mas eu quero pedir a você que você compartilhe esse vídeo, vai compartilhando nas suas redes sociais, manda para os teus amigos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você conhece. Divulga nos teus stories, status, vai compartilhando. Se inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações para que você possa receber cada despertar da fé quando nós publicarmos, para chegar para você uma notificação. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, a Ele a honra, a glória e todo louvor. Que alegria estar com você mais uma manhã. Deus é bom e tudo quanto Ele faz é bom. E hoje nós vamos refletir em uma verdade poderosa que vem de Provérbios, capítulo 31. É um texto que se refere ao rei Lemuel, e é muito interessante. Ele fala não apenas sobre a mulher virtuosa. Muitas vezes nós só queremos usar o capítulo 31 de Provérbios para as mulheres, mas vamos colocar para os homens também. Vamos generalizar, amém? Vamos generalizar isso. Olha, é essencial para o homem e para uma mulher ter uma vida guiada no temor do Senhor. É essencial. Muitas pessoas buscam ser reconhecidas, a verdade, pela sua beleza, pelo seu poder, pelo seu sucesso, mas a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira grandeza está no coração de quem teme a Deus. A verdadeira grandeza, o verdadeiro sucesso está num coração temente a Deus. São aquelas pessoas que realmente se submetem a Ele e obedecem à sua voz. Isso aí é simplesmente aquelas pessoas que são bem-aventuradas, são felizes. O texto que nós vamos refletir hoje é Provérbios capítulo 31, versículo 30. E ele diz assim: enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E acredita que essa palavra ela tem um contexto para a mulher, mas vamos colocar também um homem aqui, um homem que teme ao Senhor, esse também será louvado. Um homem que teme ao Senhor, não só a mulher e o homem, o ser que teme ao Senhor será louvado. É interessante que esse texto fala de aparência. Não é a aparência, não é a graça, a formosura, não é isso. É temer a Deus. Vai trazer para nós uma exaltação, ou seja, louvor. Será louvada, que teme ao Senhor. E quando a gente começa a observar esse texto, é interessante a gente ilustrar. Escuta só essa historinha. O pastor chega determinado dia, vai na casa de uma senhorinha, e ele chega naquela casa, uma casa humilde, pobrezinha, mas tudo muito organizado, tudo muito limpo, tudo muito cheiroso, tudo no seu devido lugar, uma Bíblia aberta. E o pastor fica impressionado com a organização e a limpeza daquela mulher tão humilde, tão pobre. E quando a gente vê aquele cenário, aí ela vai falar assim: olha, pastor, a beleza não está nas coisas que estão aqui arrumadas, mas é na presença. Olha, pastor, pode faltar tudo na minha casa, menos a presença do Senhor. Ela era humildezinha, mas ela tinha no seu coração o privilégio de tudo que ela empreender ser para Deus. Então, tudo que ela colocava a mão era muito bem organizado, porque ela era uma serva do Senhor. A beleza se vai, mas o temor do Senhor permanece. Então ela disse assim: olha, pode não ter muita coisa na minha casa. Ela é organizada, ela é cheirosa, ela é limpa. E nesse lugar, a presença de Deus. Eita!
É isso que nós precisamos, da presença de Deus. E quando a gente começa a observar esse texto que fala sobre a mulher virtuosa, e eu quero trazer para o homem também, que teme ao Senhor, a palavra de Deus vai trazer um ensinamento para mim e para você, o valor do caráter de quem teme ao Senhor. O versículo 30 diz que enganosa é a graça e vã é a formosura, ou seja, a aparência não vale nada. Não é a aparência, Deus não está preocupado com a nossa aparência. Deus não está preocupado com o que as pessoas veem em nós, Ele está preocupado com o que Ele está vendo em nós. As pessoas veem o exterior, Deus vê dentro, Deus vê o coração. Em outras palavras, aparência passa, elogios se esquecem, mas esse caráter permanece para sempre. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. A mulher, o homem que teme ao Senhor, é aquele que vive com reverência, em obediência e submissão à sua palavra. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, como nós vimos em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Quem teme ao Senhor anda com Ele, quem teme ao Senhor anda perto dEle. Quem teme ao Senhor depende de Deus. Quem teme ao Senhor escolhe o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo, quando ninguém está por perto, sempre vai escolher fazer as coisas certas. Isso gera um testemunho poderosíssimo. Nós precisamos aprender. A palavra de Deus nos ensina. Segunda coisa que nós observamos no texto que lemos é que a força e a dignidade que vem de quem confia em Deus. A força e a dignidade que vem das pessoas que confiam em Deus. Olha, capítulo 31, versículo 25 de Provérbios diz assim: força e dignidade são os seus vestidos. Sorri diante do futuro. Sorri diante do futuro. Está sorrindo daquilo que ainda não aconteceu, que ainda não viu. Veja como é que é uma mulher temente a Deus e um homem temente a Deus. Está sorrindo diante do futuro. O futuro não existe ainda, mas confiante, porque tem força e dignidade. Estão vestidos, segundo o texto, vestidos de força e dignidade. A isso promove um sorriso diante do futuro, daquilo que ainda vai acontecer. Veja que coisa linda essa palavra. Quem confia em Deus não teme o amanhã. Quem confia em Deus não tem medo do amanhã, não tem medo do futuro. A força dessas pessoas que temem a Deus não vem dos seus músculos, não vem dos suplementos, não vem do seu status, da sua riqueza, mas de uma fé firme no Senhor. Quem teme ao Senhor vive com esperança. Quem teme ao Senhor vive com esperança. Mesmo em tempos difíceis, mesmo quando as coisas não estão dando certo, elas mantêm um sorriso no rosto, porque sabe que Deus está no controle. Glória a Deus. Então, quem tem confiança no Senhor são essas pessoas fortes, que têm dignidade, que estão vestidas disto. Elas estão sorrindo para o futuro, elas não têm medo do amanhã, porque têm certeza que o Deus que está com ela está no controle de todas as coisas. E quando nós começamos a ver esse texto maravilhoso, lindo de Provérbios capítulo 31, no versículo 30, que diz: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O homem que teme ao Senhor, esse será louvado. Olha, irmãos, o Espírito Santo nos chama para vestir duas coisas, a força e a dignidade. A gente precisa ter força e dignidade em Deus, para que nós possamos acreditar que Ele está no controle da nossa vida. Não importa o que tenhamos ou o que falem de nós, se nós tememos ao Senhor, se nós tivermos no nosso coração que Deus está conosco, a certeza, andando em santidade, se nós estivermos vestidos da dignidade e da força de Deus, nós vamos vencer todas as nossas batalhas. Seremos louvados em nome de Jesus. Segundo a palavra de Deus, em Provérbios capítulo 31, versículo 30. Senhor, dá-nos força.
Dá força para que nós possamos continuar, Pai, temendo a Ti, andando na Tua presença. Precisamos viver temendo a Deus, reverente, andando em santidade, buscando a presença. Precisamos viver de uma forma diferente nesse mundo caótico e hostil. Precisamos ser santos, separados. Precisamos mostrar Cristo que está em nós. Precisamos refletir a imagem do nosso Senhor através da nossa vida, do nosso caráter. Precisamos ser virtuosos, virtuosas, mulheres virtuosas, homens virtuosos. Precisamos ser pessoas diferentes, que têm atitudes diferentes, comportamentos diferentes, ações diferentes, que falam diferente, que se posicionam diferente. Precisamos agir com bondade, com misericórdia, com amor. Precisamos ter a mesma mente que Cristo. Precisamos viver uma vida completamente parecida com o nosso Mestre. Então hoje nós terminamos a série Provérbios, vendo a força que Deus coloca em nós quando nós tememos ao Senhor. E vimos o exemplo da mulher virtuosa, uma mulher que é sábia, uma mulher que teme a Deus, que se veste da sua força e da sua dignidade, mas também um homem que tem o mesmo comportamento. São bem-sucedidos, são louvados. Glorificado seja o nome de Deus por essa palavra. Muito obrigado, Deus. Gratidão, Pai, porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Obrigado, Senhor. Dia abençoado. Fica com Deus.